atentos e atentas, todas as ambulâncias. Eu não vou saber fazer igual o Anderson, não. Anderson, cadê você? QAP Central, vamos iniciar mais um QRX na rede. Hoje o nosso episódio está com um tema muito importante que foi, inclusive, solicitado pela nossa audiência. O nosso tema hoje é em relação à parte burocrática das prestações de serviço, tanto para enfermeiros, médicos, enfim, todo o pessoal que trabalha aí como pessoa jurídica, autônomo, enfim. Antes de mostrar a nossa convidada de hoje, eu queria agradecer muito o apoio de todas as empresas que têm o mesmo propósito que a gente, que nos auxilia para que isso tudo aconteça, né, no nosso podcast. Então, muito obrigada a todas as empresas que nos apoiam. Em especial, Resgatécnica, que é uma empresa que compartilha também do nosso propósito, né, para que os outros possam viver e evitando perdas evitáveis, né? Então, um abraço, Edvar, Resgatécnica, muito obrigada pelo apoio que tem dado para a gente. Bom, vamos lá. Hoje, a nossa convidada especial é a Janaína. Janaína, muito obrigada. A Janaína Rocha Tom, ela é empresária, ela coordena o escritório Tom de contabilidade, né? Então, a Janaína, ela é graduada pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, uma grande universidade, né? E ela também é pós-graduada em contabilidade e planejamento tributário nessa área, né, Janaína? Então, muito obrigada pela tua presença, pelo convite que a gente fez. É um tema que a gente recebe inúmeras solicitações. Letícia, será que tem como abordar, né, e tal? Porque não é do dia a dia das pessoas, né, que trabalham com isso. Então, Jana, muito obrigada pela tua participação. E eu queria iniciar um pouquinho aqui falando sobre, primeiro, vamos desmistificar um pouco alguns assuntos, mas vamos falar principalmente de um assunto que todo mundo tem muita dúvida. MEI. Vamos falar sobre MEI. Vamos começar, né? Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Não sei que hora que vão estar assistindo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É uma honra, né? Poder contribuir um pouquinho com vocês. E, bem isso, desmistificar a tributação e a contabilidade para a área da saúde. A gente tem até aquela piadinha do leão, né? O leão vai te pegar. Mas não é tão complexo assim. Basta que você faça as coisas, né, com antecedência, faça as coisas programadas, que não tem problema. O leão não tem 7 cabeças, não, né? Não, tem uma só. MEI. Então, eu estruturei aqui o nosso bate-papo de uma maneira que a gente dê uma pincelada em cada uma das maneiras como eles podem trabalhar, tá? E quando se fala em MEI, as pessoas têm uma ideia de que é uma coisa que ela não é. O MEI, ele é um CNPJ, ele é uma empresa como qualquer outra, que tem um tratamento tributário diferenciado. Então, as pessoas acham que vão abrir o MEI e que ela não precisa fazer nada além da declaração anual. E não é bem assim. Tem muitos cuidados que precisam ser tomados, que você pode vir a levar multas, né, ter problemas com a receita, se você não tiver esse cuidado constante, né, durante todo o ano. Então, o MEI, né, é um CNPJ que tem essa tributação diferenciada e simplificada. Então, o MEI, ele não precisa, dependendo de como for a atividade dele, aí, né, cada um a gente tem que orientar de uma maneira, mas ele não precisa ter a contabilidade formal, né, todos os relatórios que uma empresa no regime que não seja o MEI precisa ter. Ela vai ter que emitir as notas fiscais dela, né? Como uma empresa normal. Então, se a pessoa é comércio, é de uma maneira. No nosso caso aqui, vamos focar só em serviço. Então, são notas de serviço, geralmente administradas pelo município onde a pessoa está com o MEI aberto. E a pessoa pode, inclusive, ter funcionários. Tá? Você pode ter até 2 funcionários, só que tem esse limite anual de faturamento. Então, o MEI, por que ele surgiu? O MEI surgiu para atender uma demanda
dos autônomos que trabalhavam a vida toda sem nenhum tipo de registro, nenhum tipo de recolhimento. Para formalizar. E quando chegavam na época de se aposentar ou ficavam inválidos, eles não tinham recolhimento. E o INSS, que é uma coisa que o brasileiro também muitas vezes não sabe, ele é um seguro. Instituto Nacional do Seguro Social. Isso. Como todo seguro, para você ter direito, você tem que contribuir. Tem que ter contrapartida, né? Claro que é uma contrapartida bem mais acessível a toda a população, mas antes do MEI você estava obrigado ou a ter uma orientação para fazer um recolhimento individual ou estar registrado CLT numa empresa. Com o MEI, ele veio para atender essa demanda, principalmente aqueles autônomos mais vulneráveis. O cabeleireiro, o eletricista, o pedreiro, esse tipo de pessoal. Para deixar formalizado. Para que a pessoa se formalize. O pedreiro está lá e ele sofreu um acidente na obra. Ele vai conseguir entrar com um pedido de auxílio-doença, e não vai ficar desamparado sem nenhum rendimento para arcar com as suas despesas mensais. Então, como que nós temos... Por que sempre vem aquela pergunta? Eu sou da área da saúde, não posso ter MEI. Por que eu não posso ter MEI? Era isso que eu ia perguntar. Por que eu não posso ter MEI? O MEI, ele tem, ele foi definido por uma regulação, tem a legislação dele específica, que contém uma lista de atividades permitidas. Então, de um modo geral, as profissões regulamentadas, então, profissões que têm conselho, profissões que, de um modo geral, você precisa ter um curso superior para exercer. No caso de médico, enfermeiro. Dentista, enfermeiro, advogado, contador. As profissões regulamentadas não estão nessa lista. Entendi. Tá? Das profissões regulamentadas, se não me falha a memória agora, os únicos que ainda podem usufruir desse benefício são os professores, tá? Em casos bem específicos. Entendi. Até mesmo os contadores que no começo podiam ser MEI, não podem mais. Já tem uns 3 ou 4 anos. Já tem um conselho de classe. Mas então... no começo, como era para incentivar os contadores a ajudar a abrir e tal, então os contadores podiam. Mas agora não podem mais. Então, para desmistificar isso do porquê não posso ser MEI, se você tem uma profissão regulamentada, você dificilmente estará nessa lista de atividades permitidas. Não tem um amparo legal para poder... Não tem um amparo legal. Janaína, mas o meu amigo lá, ele abriu um MEI... É enfermeiro e abriu um MEI. Uma atividade aleatória. Entendeu? Você consegue fazer isso? Consegue. Então, no site do GovBR, tem essa lista de atividades permitidas. É uma informação bem fácil de achar. Você acha, deu o Google ali, atividades permitidas MEI, procura o site do GovBR, nunca entrem no primeiro link. O primeiro link é golpe, entrem no segundo. Aí, boa dica. Gera aquelas guias vagar que não vai lugar nenhum. Entra no site do GovBR, tem a lista de atividades. Vai lendo. Se o que você faz está ali, sem problema. Ele tem a descrição certinha da atividade. Agora, se o que você faz não está ali e você abrir com uma outra atividade... abre um MEI aleatória. Exemplo, abre um MEI de professor. Sou enfermeiro. Não, vamos dizer, eu sou enfermeiro. Mas eu abri um MEI e ali tem atividade de professor, por exemplo. Abri um MEI com atividade de professor. Quer dizer... Qual que é o problema? Se você vier ter uma fiscalização, então assim, o MEI tem um benefício tributário. Você abriu, começou a emitir, você não está recolhendo impostos, porque a taxa do MEI ela é basicamente INSS. Tem ali um valorzinho pequeno de ISS que vai para o município e um outro valorzinho minúsculo que vai para a União. Enfim. A maioria é INSS. Enfim. Simples. Se a Receita vem, de alguma maneira, te fiscaliza e você não consegue se explicar, eles fazem o que a gente chama de desenquadramento retroativo. Então você ficou 3 anos lá emitindo sua notinha de 5 mil, 6 mil por mês. Tu vai pagar! Tá? E aí pegou. O que ele vai fazer? Ele pode retroagir 5 anos. Entendi. Então ele vai retroagir 5 anos, vai calcular esses 5 anos dentro de um regime normal, tá? E você vai ter que E multa? pagar. E multa. Vai preso e tal? Não. Sim.
Só que as multas, elas podem ser até 225% do valor do imposto devido. Então, essa é a prerrogativa para qualquer imposto que você não pague, né, que venha a ser cobrado por meio de fiscalização, que não seja uma autorregularização, eles podem multar em até 225%. Entendi. E aí vai das circunstâncias em que ocorrerem a fiscalização. Tá? Entendi. Então, dá para fazer? Dá. É legal? Não é. Pode dar problema? Risco? Pode. Existe. Entendi. Tá? E aí são esses riscos aí que tem basicamente. Entendi. Tá bom. Fui lá, procurei, eu pesquisei antes de vir, né? Enfermagem não tem e socorrista também não tem. Sim. Tá? Então, pesquisei. Enfermeira, socorrista, médico, motorista. Não tem. Tá? Entendi. Motorista só, motorista de carreta mesmo, essas coisas. Então, Janaína, eu fui lá, olhei a lista no Gov.br e não achei minha atividade. O que eu faço? Você tem duas maneiras de trabalhar. Como um autônomo, pessoa física, ou como um CNPJ, né, que é a pessoa jurídica. Eu vou começar falando sobre a pessoa jurídica, tá? Okay. Vou dar uma explanada de como que funciona e depois a gente vai para a parte da pessoa física. Na pessoa jurídica, a abertura da empresa, ela é igual para todos. Então, você vai precisar de um escritório que vai redigir o teu contrato social, onde vai ter todas as regras, você pode abrir sozinho, tá? Hoje não tem mais a exigência, uma exigência que tinha antigamente, de que para você ser uma empresa limitada, o que é uma empresa limitada? A empresa limitada é uma modalidade onde as coisas da empresa não se misturam com as coisas da pessoa física, né? Até um nível ali do judiciário. Então, há um tempo atrás, para você abrir uma empresa limitada, você tinha que ter um sócio obrigatoriamente. Não se abria empresa limitada de uma pessoa sozinha. Agora não. Agora a gente tem a Sociedade Limitada Unipessoal, tá? Que surgiu no último mandato presidencial, onde a pessoa pode abrir uma empresa sozinha, sem precisar de sócios. Por quê? Tinha virado um grande hortifruti, né? O pessoal botava filho, pai, mãe, com 0,01% só para não ficar sozinho. Sim. Então, não fazia mais sentido. Então, agora você pode abrir uma empresa limitada unipessoal, sozinho, tá? Então, o contador vai fazer ali uma análise de quanto você precisa de capital social, enfim, toda a parte mais minuciosa, vai redigir um contrato e vai levar para a junta comercial, né? Para fazer o registro. Então, você vai ficar registrado junta comercial no estado em que você estiver. Então, cada estado tem a sua junta, né? Saindo esse contrato social, a junta analisou, falou, não, tá ok, tá dentro das normas que a gente precisa. Já sai o CNPJ, que é o seu registro junto à Receita Federal, né? O equivalente ao CPF da pessoa física. Sim. E depois a gente vai para a parte de alvará e inscrição municipal na cidade que a pessoa estiver, tá? Aí, cada cidade tem seus pormenores, cada atividade vai ter seus pormenores, alguns vão precisar de vigilância sanitária, outros não, né? Tem as suas peculiaridades ali. Mas é um processo bastante simples, está muito rápido. Então, ontem, por exemplo, eu comecei a abrir uma empresa de manhã, à tarde o CNPJ já tinha saído. Olha só. Rápido, né? Então, tá bem rapidinho. O que demora mais é a parte de alvará e prefeitura, habilitação de nota, né? Mas essa parte de junta comercial e Receita Federal tá bem rápida. Tá? E deixar a observação que isso não é algo que só grandes empresas podem abrir, né? Não. Empresas pequenas, independente do valor ali, podem e até devem, né, abrir, para não ficar na informalidade. Sim. Para você ter uma ideia, falando em custos, né? Dinheiro mesmo, aqui no Paraná, a despesa para abrir um CNPJ só do ponto de vista junta comercial, né? O registro daquele é de R$118. Super acessível. Nossa, hoje, a pessoa não precisa nem mais ter o certificado digital para assinar. Porque pelo Gov a gente assina. Legal. Então, a pessoa tendo o Gov nível ouro, né? Que dá para fazer ali com algumas observações. Você consegue habilitar o Gov
BR nível ouro, Aham. a gente assina pelo Gov. Então, nem necessidade de gastar, mas com certificado tem. Digital. Né? Olha só. Que aí era uma coisa que já aumentava R$150, Aham. já não tem mais. Uhum. Então, do ponto de vista registro, é só isso, R$118. Entendi. Aí você, Fácil. né, Aham. cada contador vai Sim. trabalhar, cada estado, né, tem as tabelas de trabalho do contador. Sim. Aí, na questão do alvará, também cada prefeitura trabalha de uma maneira, Uhum. né? Tem a taxa de corpo de bombeiros, Sim. que pode ser uma licença mesmo, ou uma dispensa, né? Aham, Uma licença dependendo simplificada, da dependendo da atividade. situação. Mas, de um modo geral, a pessoa vai gastar de R$500 a R$1.000, em média, Uhum. para abrir a empresa Com tudo, você com fala. tudo. Uhum. Já com os honorários, tudo legal. mais, tá? Uhum. Então, gira em torno aí de R$500 a R$1.000. R$1.000. Uhum. Pelo menos aqui no Paraná vai ficar mais ou menos em torno disso. Sim, legal. É. Bacana. Mas vamos supor que dobre R$2.000. E não é de uma vez, né? Sim. Ele é, à medida Aham. que você vai fazendo, vão saindo as guias. Sim. As guias têm um prazo para Pra poder pagar, né? recolher. Aham. Não é tudo à vista. Uhum. Essa mesmo da junta, igual eu falei ontem, né? Que eu Aham. abri de manhã, à tarde já saiu. Sim. Então, a pessoa pagou legal. no dia. Uhum. Né? Pagou com Pix, meia hora já Rapidinho. compensou, saiu. Mas a guia sai com 10 dias. Uhum. Então, comecei o processo, a pessoa fala, olha, não tenho dinheiro hoje. Tudo bem. Uhum. Quando você pagar, Uhum. você me avisa que eu continuo o processo. A gente tem 40 dias para terminar o processo. Entendi. Então, é uma coisa bem tranquila. Maleável. Tá? Bem maleável. Uhum. E aí, depois, né, do ponto de vista de estrutura da empresa, Sim. os prestadores de serviço, a maior parte das cidades, Uhum. tem um alvará específico para prestadores de serviço que não recebem pessoas no local. Aham. Então, a gente consegue abrir em residência, Entendi. Uhum. tá? Tem como fazer uma pesquisa antes para Aham. saber se aquele endereço residencial permite a Aham. abertura desse tipo de atividade, mas a maioria permite. Acontece assim, alguns casos de condomínios, né, apartamentos, que as regras do condomínio não permitem, Uhum. e aí você não consegue abrir. Mas, de um modo geral, é bem tranquilo e dá para fazer esse pedido de alvará especial de prestador de serviço, Entendi. que não recebe pessoas em casa, Sim. né, que é a pessoa que sai Aham. para Pra atender, poder que é o atender. caso da maior parte dos Sim. teus Médicos, enfermeiros. da tua audiência. Uhum. Então, a pessoa não precisa ter mais a obrigatoriedade de gastar com Com local. um local, com um Aham. endereço fiscal, Entendi. né? Se ela quer optar por ter um endereço fiscal, hoje nós temos os coworkings Aham, que é o que local vendem compartilhado. o endereço fiscal Legal. a uma taxa ali em torno de R$100, R$150 mês, Uhum. né? Que também não é muito caro. Então, Sim. se a pessoa fala, não quero abrir na minha casa, né? Tem Ou a essa minha opção. casa não pode, Sim. você pode abrir num coworking tranquilamente, tá? Entendi. Aham. E aí, É uma depois, opção, o honorário do contador que você optar, né? Sim. Que daí é uma negociação totalmente individual. Aham. Mas a abertura da empresa é só isso. É isso. A pessoa mesmo faz nada. Entendi. É tudo a gente. Legal. Aham. E aí, depois que a gente abriu a empresa, a gente vem para a parte de definir qual será a opção tributária. Aham. Então, temos o MEI, que é a mais simples de todas. Uhum. E depois nós temos o Simples Nacional Uhum. e o regime que a gente chama de normal, que Sim. pode estar dividido em lucro presumido ou lucro real, Real. que não vou entrar nessa Sim, aí peculiaridade, que é daria demais, outro né? podcast, Daria outro podcast, mas temos o Simples Nacional e o presumido, Sim. tá? O Simples Nacional também é um regime tributário simplificado, Uhum. tá? Com menos obrigações, Sim. tanto para quem vai exercer o trabalho ali, que é o contador, quanto para o empresário. Uhum. Então, as coisas são mais simplificadas. O imposto aqui começa a incidir sobre o faturamento, tá? Então, no MEI, independente de quanto você emite, é aquela taxa fixa. Uhum. No Simples Nacional e no presumido, né? Ele vai sempre incidir sobre o faturamento. Sim. Para o pessoal da área da saúde, né? Então, o Simples ele é composto por 5 anexos, Uhum. tá? Cada anexo de uma atividade. Uhum. Então, temos indústria, comércio e 3 para serviços, Sim. tá? O pessoal da área da saúde, todos não, né? A maior parte está no anexo 5, Uhum. tá? Esse anexo 5, ele tem alíquotas um pouco maiores, Uhum. tá?
é o anexo das profissões regulamentadas. Aham. Então, advogado, médico, contador, dentista, Sim. vai estar todo mundo ali nesse anexo. Só que a gente tem uma jogada legal, tá? Prevista em lei, Sim. que a gente pode fazer para diminuir esse imposto. Então, o anexo 5, ele vai começar ali mais ou menos em 14,5% sobre o faturamento. Porém, eles estão sujeitos ao fator R, que a gente chama. O que é o fator R? Se do teu faturamento, 28% estiver sendo aplicado em despesas com folha de pagamento, né, com departamento pessoal, então salário, impostos, inclusive prolabore, que é o salário do sócio. Sim. A gente pode utilizar as alíquotas do anexo 3, que é o anexo mais barato, que começa em 6%. Tá? Entendi. Então, a maior parte dá para fazer porque é legal ter esse prolabore. Sim. Tá? O que é o prolabore, pessoal? O prolabore é o salário do sócio. Sim. Né? É a retirada mensal que ele tem antes Não, é o salário do sócio. A gente tem o prolabore, que é o salário do sócio, e a retirada de lucro. Ah, sim. Tá? Realmente. A retirada de lucro hoje no Brasil ela é isenta de imposto. Por quê? Já tributou todo ali na empresa e o que sobrou, que o sócio vai retirar para ele, está isenta. Não sabemos, né, quanto tempo vai durar isso ainda, mas até o momento é isento de qualquer tipo de tributação na retirada. Sim. O prolabore é como se fosse É o a carteira assinada do empresário. Então, ele tem um recolhimento de INSS que conta para auxílio-doença, conta para aposentadoria. Mulheres, conta para auxílio-maternidade, licença-maternidade. Então, nós que trabalhamos como autônomas, que estamos em idade fértil, é uma preocupação. É lógico. Né? Eu tenho ali o meu trabalho, engravidei, vou precisar ficar, no mínimo, ali 3, 4 meses ausente para me recuperar e para cuidar do bebê. Vou viver do quê? Sim. E então, o INSS entra você recolhendo o INSS pelo prolabore, você tem o direito de dar entrada na licença maternidade direto no INSS. É bem rápido, você entra pelo aplicativo. Assim como uma pessoa que trabalha como seletista. Sim. Tranquilo, normal. Então, né, eu, por exemplo, tive, né, os meus 2 filhos, 2016, 2019. Você entra no aplicativo, manda uma foto da certidão de nascimento, solicita auxílio e libera. Não precisa nem ir lá. Não, tudo online. Olha só. Tá? Você escolhe daí onde você quer receber. Você só tem que ir ao banco, né? Sim. Tem que sacar. Mas é bem tranquilo, libera rápido. Legal. Já evoluiu muito isso. Tá? Então, o prolabore é interessante, sim. Né? Principalmente quem pensa nessas coisas que podem acontecer. Todos estamos sujeitos, né? Ninguém é Superman. Então, fazendo esse prolabore, você se garante, né, do ponto de vista pessoal ali, vai contribuindo para a sua aposentadoria e consegue reduzir o imposto, né, de 14,5%, 15% para a partir de 6%. Legal. Tá? O Simples, ele é um regime tributário de alíquotas escalonadas. Então, a gente tem uma tabela, à medida que o faturamento vai pulando de degrau, você vai aumentando a alíquota, tá? Mas, assim, para dar um parâmetro, assim, pro pessoal, até 360 mil ano fica nesse 6%. 360 mil reais por ano. Que é considerada uma microempresa, né? Até 360 mil é uma microempresa. Então, fica aí nesses 6%. Para você estar no Simples, né, tem algumas exigências. E caso a pessoa não se enquadre nas exigências, ou se, não, eu não quero recolher prolabore, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos optar pelo lucro presumido, tá? Que é a primeira opção do regime normal, que as alíquotas vão ficar fixas entre 14% e 15%, independente do faturamento. Tá? Então, dependendo ali de quanto for o faturamento mensal, se a pessoa não quer recolher o prolabore, né, não tenha funcionário e não queira recolher o prolabore para dar os 28% do faturamento, podemos optar pelo lucro presumido, que vai ter essa alíquota fixa, né? Sem surpresa, sem aumentos. A única coisa é que esse regime, né, tanto o presumido quanto o real, o regime normal, ele tem mais obrigações, tá? Então,
a parte contábil, a parte do contador, ela fica um pouco mais complicadinha, mais morosa, né? Sim. Tem bem mais declarações para entregar, mas isso não tem impacto no empresário, Sim. né? O impacto no empresário vai ser provavelmente o honorário, né? Porque a pessoa vai estar definindo o honorário de acordo com o trabalho dela. Então, o simples dá um trabalho, um honorário. Resumido, dá o trabalho. Sim. Mas, é o que eu sempre falo pro pessoal. Apesar de as pessoas acharem que contabilidade é ciência exata, não é, gente. É social aplicada. Boa. É social aplicada. Não tem uma receitinha de bolo. Isso. Cada caso é um caso. Tantas e a gente variáveis, só pode falar qual que é a melhor opção para você depois que você me passar. Eu vou faturar tanto, vou emitir tantas notas por mês, espero isso, isso e isso. Aí você faz os cálculos e mostra, esse aqui é mais vantajoso, esse aqui, né? Varia muito. E também não é estático. A pessoa pode começar... vamos pegar aqui o MEI, as atividades permitidas. A pessoa pode começar como o MEI, né? Minha atividade é permitida, abre o MEI, o ano que vem desenquadrou o faturamento, foi para o Simples. É vivo, no né? No outro ano, é melhor presumido, não volta para o Simples, é vivo. Isso. Tá? Não é uma receita de bolo imutável. Eu sempre falo que o contador e o advogado, ele tem que saber tanto quanto a sua esposa ou o seu marido, né? Tudo, porque às vezes deve chegar um cliente ou outro que não conta a história inteira, né? Aí depois... A gente acaba tendo que ser um pouco detetive. Conta tudo, né? Até para poder facilitar, né, para a pessoa. Porque quem sabe da atividade mesmo é a pessoa que está ali, né, exercendo. E não precisa mentir pro contador, porque o contador não conta para ninguém. Lógico, né? A gente faz várias perguntas e é justamente para ajudar o caminho. Às vezes a pessoa acha que tem um problemão... E não, é um probleminha. É um probleminha, não, relaxa. Não vai ser preso. Não vai ser preso. Depende, né, Jana? E aí, enfim, a pessoa física e o autônomo. Não quero abrir CNPJ, eu estou funcionando bem como pessoa física, como que eu faço? Então, a pessoa pode optar, tá? Por trabalhar como autônomo. Tem algumas regrinhas que ela precisa seguir. Todos podem ou não? Todos. Independente da... Independente. Tá? Quem que não pode trabalhar como autônomo? Quem comercializa coisas. Né? Então, quem comercializa coisas, no modo geral, só assim, quem trabalha na feira, produtor rural, coisas assim que podem continuar, né, na pessoa física, mas ainda assim... tem registros específicos para essas pessoas. Entendi. Né? A pessoa que está ali vendendo na feira, ela tem que ter um registro na prefeitura de feirante. Então, todo mundo vai ter ali os seus tipos de registros. Então, né, no nosso caso aqui, profissionais da saúde, podem ficar como autônomos? Sim, podem. Quero ficar como autônomo, mas eu quero fazer certinho. Como devo fazer? Carnê-leão, que é a parte do imposto de renda, tributos federais. Calma, que eu vou chegar nesse leão aí. Tributos federais. A pessoa tem que ter um registro de ISS avulso na cidade onde ela reside ou onde ela presta serviços, tá? Que é a inscrição municipal. E aí, todas as cidades, quando você tem essa inscrição municipal, você pode optar por um ISS fixo, que é definido por tipo de atividade. Então, gira em torno aí de um salário mínimo por ano. Né? Então, hoje daria aí 100, 120 reais por mês, mais ou menos. Tá? Mas a pessoa não precisa recolher mais nenhum imposto para o município. Entendi. Além desse ISS fixo. Para o município. Para o município. Então, você faz o registro né, na cidade, tira a sua inscrição municipal e aí você recolhe esse ISS fixo e fica ok com a prefeitura. Tá? Estado. O Estado não... ninguém deve para o Estado se for prestador de serviço. Tá? O Estado só tem direito a tributos sobre indústria e comércio. Então, o Estado a gente não se preocupa, vai estar ali isento de inscrição. E o INSS. Tá? Então, o INSS é uma coisa que pega muito o pessoal da área da saúde. De vez em quando... antigamente era a Previdência que administrava. Agora, quem administra é a Receita Federal. E, de vez em quando, eles dão um pente fino. Por quê? O cara é médico, ele fatura 300 mil ano, né? Ele vai lá na declaração de imposto de renda dele, declara que ele faturou os 300 mil, informa lá os recibos certinho,
e ele não tem recolhimento de INSS. O INSS prevê que, se você tem receita, você tem que recolher. Né? Até ali naquela questão do prolabore da empresa, a lei fala que toda empresa tem que ter um prolabore de ao menos um sócio. Você pode fazer de todos, mas pelo menos um tem que ter. Então, essa regra, ela vem para o autônomo, tá? Vem para a pessoa física, e você corre o risco de ser autuado. Acontece também, às vezes, da pessoa, né, o pessoal da área da saúde, às vezes, faz ali os atendimentos para pessoas físicas, pessoas jurídicas e tal, mas dão aula. Então, que é muito... uma parte do nosso público... bem grande. É bem grande. Então, assim, essa pessoa que dá aula, ela provavelmente vai estar como CLT lá na faculdade e ela vai estar recolhendo o INSS mensal. Por lá. Então, aí a gente analisa. Chegou no o teto? INSS tem um teto. Você não é obrigado a recolher acima do teto. Então, chegou no teto, aí você está dispensado de fazer esse recolhimento como contribuinte avulso. Mas tem que controlar direitinho. Mas tem que controlar direitinho. A maioria das universidades até pedem uma declaração de que a pessoa está recolhendo em outro lugar para tirar, senão eles colocam. Sim. Tá? E aí pagou de lá e de cá. E aí, como é que volta? É bem difícil. É complicado, né? O ideal é fazer o ideal é fazer certinho, né? para não pagar mais. Porque todo imposto que você paga mais, você consegue pedir reembolso. Mas é um processo moroso. A Receita demora até 5 anos para devolver. Ela tem esse prazo para devolver. E não é garantido que você vai conseguir comprovar, né, esse pagamento a mais. Então, não é interessante, não. Na maioria das vezes, se o INSS paga maior, a pessoa não pega de volta, não. Então, é interessante verificar. Mas se a pessoa não tem uma outra fonte de renda, né, onde possa acontecer esse recolhimento de INSS, então a gente vai fazer o recolhimento mensal de acordo com o faturamento dela, né? Aí também é uma questão muito particular de alinhar expectativas, né? Mas, numa conversa com o contador, define e aí ela recolhe. O que é importante? Então, falamos de imposto de renda, né, Carnê-Leão, ISS, município, e INSS, que é a Previdência. Isso. Na parte do Carnê-Leão, o pessoal fala assim, eu vou tributar 27,5% sobre o meu faturamento. Não, gente, calma. Tá? Para lá um pouquinho. Para um pouquinho. A base de cálculo é o teu faturamento. Só que a gente tem deduções da base de cálculo. Tá? Sabe quando você vai no dentista e você fala assim, dá um recibo para eu abater do meu imposto de renda? Na verdade, você não está batendo do imposto de renda, você está abatendo da base para, consequentemente, diminuir o imposto. O cálculo. Tá? No Carnê-Leão é a mesma coisa. Então, toda despesa que a pessoa tem com a atividade dela, ela vai abater dessa base de cálculo. E por consequência... E, por consequência, diminuir o imposto. O imposto de renda também, ele não é 27,5% no total. Ele também tem uma escala. Então, tem um valor que é isento, aí depois de um valor ao outro é um percentual, de outro valor ao outro é outro percentual. A gente faz todos esses cálculos e a pessoa recolhe a soma. Tá? Então, eu emiti 10 mil, vou pagar 22.700. Não. Não é Não essa. vai pagar isso, tá? O INSS que você recolhe é uma despesa dedutível. Isso quer dizer quer dizer que recolhi o INSS, eu vou ter essa despesa. Ok, mas a gente pode pegar esse valor total e abater da base do imposto de renda ali. Tá? Entendi. Mensal. Então, despesa com INSS, despesa com alguns tipos de curso, alguns tipos de materiais, né? Tem os limites ali, mas você pode abater. Despesa com aluguel, energia, qualquer coisa que você tenha para manter a tua atividade. Eu sou médico, mas eu tenho ali meu consultório, né? Eu sou enfermeira, mas eu tenho meu escritório ali. Tudo isso que estiver ligado a exercer a profissão, dá para bater dessa base de cálculo e, consequentemente, diminuir o imposto. Diminuir o imposto. Tá? Então, planejamento tributário. Juntar todas essas informações para poder decidir. Alinhar com a expectativa da pessoa e decidir qual que é o melhor. Qual é o melhor? Saída, para onde que vai? Vou para lá, vem para cá. Exatamente. Qual decisão? E o ideal é que isso aconteça
antes até da pessoa, ou se já iniciou, né, a atividade, tudo, mas sente com o contador para poder conversar, para poder, né, verificar. Porque, como você falou, muitas vezes a pessoa até pode estar pagando imposto a mais. Não é? Toda hora é hora. Como é um organismo vivo, Uhum. o correto é todo ano você sentar com Sim. o contador, independente de como você decidiu trabalhar. Aham. Todo ano sentar, né, para bater um papo, falar, olha, esse ano foi assim, Sim. pro ano que vem eu imagino que será desse outro jeito, dessa maneira. Um segundo vínculo. Olha, eu só estava num vínculo, né? Eu só tinha um trabalho aqui. Agora eu tenho um segundo trabalho. Troca uma ideia com o contador. Eu tenho um caso, por exemplo, de um médico Aham. que ele tem o CNPJ, Uhum. tá? E ele dá aula. Então, ele estava tendo recolhimento lá na faculdade e aqui na empresa ele estava recolhendo só o complemento. Aham. E aí ele veio para o escritório e o que a gente fez? Pedimos que ele informasse a faculdade que ele iria emitir notas para a faculdade e começamos a recolher tudo aqui o INSS Uhum. pela empresa. Por quê? O fator R dele ficou mais fácil de alcançar. Entendi. Entendeu? Aham. Aham. No frigir dos ovos, Sim. ele acabou recebendo mais dinheiro do que quando a faculdade descontava dele IR e INSS. Entendi. Entendeu? Então, ou seja, compensou para ele. Compensou. No final tirou das nota. contas, ele recebeu mais dinheiro. Sim. A caixa dele ficou melhor. E também fica melhor para a própria empresa, né? Se a gente for para pensar, né? É bom para todo. É mais fácil para administrar, né? É lógico. Não tem que bom pra ficar. todo mundo. Ai, será que o cara lá tá recolhendo certo? Não Isso. tá, né? É. E aí, Mas só pra isso- finalizar, a questão da pessoa física. Aham. Aí vem malha fina. Malha fina. Malha. O povo liga no escritório desesperado, cai na malha fina. O que eu faço? Gente, malha fina, você também não precisa ter medo dela. Uhum. Por quê? O que é a malha fina da Receita Federal? Quem contratou tá aqui, quem prestou tá aqui. Isso para tudo. Sim, Desde plano de saúde, sim. né? A pessoa que está na CLT. Aham. Então, um contratou aqui, o outro prestou aqui. Aham. Cada parte informou, mandou suas informações. Sim. Chegou lá, não encaixou. Uhum. Isso é a malha fina. A Receita coloca em stand-by aquela declaração e fala assim, tá diferente. Não bateu, não. Tem algum trem aqui. Você pode me explicar? 50% das vezes é erro de digitação. Sim. Entendi. Erro formal ali, tá Você fazendo. retifica a declaração, arruma Acabou. o erro de digitação, acabou. Sim. Então, 50% das vezes é extremamente simples. Agora, cara, o Telespec, os outros 50%. Aí nos outros 50% tem de tudo um pouco. Tem o pessoal que quis dar um calote, tem de tudo um pouco. Mas uma parcela muito alta é um erro muito simples de Entendi. resolver. Entendi. Ou às vezes até aconteceu algum probleminha do outro lado ali. Aham. A gente teve um caso do rapaz que chegou lá no escritório e ele não... Tava lá com 5 anos na malha fina, ele trabalhava CLT, não tinha nenhum outro tipo de renda. Tava Só tudo ok. CLT ali. Normalzinho. Mas o que aconteceu? Ele, né, fizemos a declaração dele, fulano de tal recebeu tantos mil, reteve tantos mil de imposto de renda, tarará. Restituição é tanto. Uhum. A hora que a Receita foi pagar a restituição dele, ela olhou lá na empresa. A empresa fazia 5 anos que não recolhia imposto das retenções dos Entendi. funcionários. Então, aí a Receita falou, não, meu querido, eu não posso te pagar a tua restituição, porque essa parte Eu aqui deixei de não receber mandou aqui. pra mim. Aham. Então, ele estava na malha fina, mas ele não estava Mas não é- irregular. Entendi. Quem estava irregular era a empresa. Empresa. Entendi. Né? Uhum. Então, aí depois que a Receita faz essa verificação, que você consegue comprovar que você não fez nada Sim. de errado, ela tira. Tira. Tá. Se fez alguma coisa errada, Uhum. você vai ter um prazo para regularizar. Quando que a pessoa tem que se preocupar? Quando ela não fez esse planejamento aqui Aham. e ficou escondendo. Sim. Aí é Então, problema. fiquei lá todo esse tempo recebendo muito dinheiro, não recolhi imposto de jeito nenhum, Sim. Uhum. a Receita me pegou. E vai preso? Depende, né? Depende. Eu nunca vi. Uhum. Né? Então, eu trabalho com contabilidade há 15 anos. Eu nunca vi ninguém ir preso. Já vi situações bem complexas, Aham. mas nunca vi ninguém ir preso. Por quê? Precisa ter muito claro que houve um
crime, que a pessoa fez, que a pessoa burlou, que ela deu um jeito de entendeu? Então, quando a Receita vê, até mesmo na questão de definir os 225% de multa, né? Se vai ser 20% ou 225%. Sim. A Receita vai de acordo com a má-fé. Sim. Então, qual que foi a situação ali, né? Não, eu mandei todas as notas para o escritório e aí deu um erro de digitação lá e não contabilizou uma nota e pagou imposto a menos. Não, beleza. Calcula o imposto dessa nota e recolhe com multa e juro de atraso normal, como se você tivesse deixado de pagar uma guia. Agora, não. Pegou lá o diário, né, os lançamentos contábeis, tem um monte de lançamento lá para esconder aquela receita. Então, assim, você agiu de má fé. Você sabia que estava errado e você quis esconder. Aí, começa a caminhar para um lado criminal. Entendi. Graças a Deus, nunca vi. Ainda bem. Não tive que passar por esse perrengue. Né? Entendi. Todo mundo foi coisas mais simples. Mas assim, então, ir preso? Não. Lógico, pode. Dependendo da situação, sim, mas não é uma coisa muito específica de má fé, que a pessoa quis burlar mesmo o sistema. E assim, também, como a gente falou lá no início, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, né? É mais o planejamento mesmo. Iniciar é saber que existem todas as legislações, né? E que é de direito do governo alguns impostos, né? Então, definir isso para ver o que é melhor para você, né? Até para você acabar pagando menos e dentro da legalidade, né? Acho que essa que é o tchan, né? É o X da questão. É bem tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, não. Qual que é o bicho de 7 cabeças? Você escolher um profissional que você confia e que está preparado para lidar com essas situações, né? Como qualquer tipo de serviço, tem o contador de 100, de 200, de 300, 400... Sim. Né? E também tem contadores que têm já experiência, como você falou, já alguns clientes que você tem nessa área e tudo, né? E outros que não, que daí terão um pouco de dificuldade. Você de procurar conseguir... o profissional correto, o profissional que é a tua área. Não existe isso de contador que entende de todas as áreas. Assim como advogado. Exatamente. Assim como enfermeiro, médico. Você vai no médico... Isso. Tem um médico para cada parte do corpo. O advogado, tem um advogado que advoga em cada área. Por que o contador tem que saber de tudo? É bem isso. Não dá. Né? Então, o contador que entende de indústria, ele vai entender de indústria. O contador que entende de área de saúde, vai entender de área de saúde. Serviço, de serviço. Serviços e área de saúde está bem próximo. Tá? Então, se a pessoa tem conhecimento em prestação de serviço, é bem tranquilo. Ótimo. Mas... É o trabalho ali, é o dia a dia que vai te dar bagagem para lidar com. Respaldo. Então, o bicho de 7 cabeças é você escolher o profissional que consiga atender as suas expectativas e esteja preparado para te orientar. Sim. Sendo feito essa boa escolha... Tá tranquilo. Tá tranquilo, pagar as guias. É isso aí. Ai, Janaína, obrigada. A gente já vai... encerrar o podcast. Demorou, tá vendo? É simples. É bem isso. É de muita valia. Tenho certeza que o nosso público gostou muito e que será visualizado muitas vezes, né, para quem tem dúvidas aí, né? Então, Janaína, muito obrigada pela tua participação. Agradeço também a participação de todo mundo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público, para quem está nos assistindo, né? E para as empresas apoiadoras também, né? Eu agradeço muito a oportunidade, né? Reitero aí, foi muito bacana. Se o pessoal tiver dúvidas mais específicas, coloquem nos comentários, né? Que daí, dependendo, a gente pode fazer um outro. Joia. Como é uma área muito ampla, então, às vezes, não consegui. Legal. Fica muito claro. Então, se tiverem dúvidas mais específicas, mandem, que aí a gente pode marcar um bate-papo para Vou dar um spoiler. A gente vai fazer uma mentoria, gente. Aí, então, mandem perguntas. Fiquem ligados. Já, gente. E eu vou encerrar assim. Gente, leão adestrado não morde. Boa. Leão adestrado não morde. O leão da Receita só te morde se você deixar ele selvagem. Se você adestrar ele aqui de alguma dessas maneiras, pode dormir tranquilo. Não vai correr o risco de você perder o que você construiu durante a vida com uma multa,
Entendeu? Cabeça, é segurança. É isso aí. É segurança. Legal. Né? Então, é isso aí. Bacana. Joia. Fiquem tranquilos. Janaína, muito obrigada de novo. Pessoal, obrigada pela audiência. E até o próximo podcast, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.